Convido agora para suas falas iniciais os organizadores do dicionário, o professor Geraldo Di Giovanni, que é membro titular do Conselho de Curadores da Fundap, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, ambos da Unicamp. E o professor Marco Aurélio Nogueira, professor titular, diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp e ex-diretor técnico da Fundap. Bom, foi dito que eu devo começar. Então, bom dia a todos. Eu cumprimento aqui particularmente o professor Vanderlei, que acabou de falar, em nome da Fundap, faço isso em nome da Fundap, pensando na Fundap, uma instituição da qual eu participei intensamente anos atrás e com a qual eu mantenho uma relação de admiração muito grande, de afinidade em termos de pensamento e tudo. Então, e cumprimento as pessoas todas que estão no auditório, que estão nos assistindo pela transmissão. Bom, eu gostaria rapidamente de dizer o seguinte: esse dicionário, como costuma acontecer com todas as obras humanas, tem uma história. E, por ter uma história, ele tem, ou ele comporta várias narrativas, nós podemos contar essa história de várias maneiras, e ele comporta também a existência de sujeitos, personagens que se responsabilizaram por colocar esse projeto do dicionário em termos claros e fazer com que ele acontecesse. E, dentre os vários personagens, um merece destaque, e eu faço questão de mencioná-lo aqui, que é o meu amigo, colega, professor Geraldo Di Giovanni, que é, na verdade, o autor intelectual desse projeto. Foi, em boa medida, por conta da obstinação dele com essa ideia, que esse dicionário existe. De forma mais datada, o dicionário nasceu também dentro da Fundap, quando eu e o Geraldo fomos convidados para coordenar um grande processo de formação que a Fundap liderou, dedicado à formação de gestores públicos para uma nova carreira que o governo do Estado tinha desenvolvido, tinha decretado. Acho que se chamava gestores, especialistas em gestão pública, em políticas públicas. E aqui, dando as aulas, conversando, fazendo seminários, projetando esse processo de formação, o Geraldo trouxe a ideia do dicionário e ela foi muito bem recebida. E me seduziu no primeiríssimo momento. Fez com que eu me tornasse, ele depois poderá dizer se isso foi verdade ou não, um soldado do projeto do dicionário. E acho que a ideia do soldado é uma boa ideia, é uma boa metáfora, porque nós tivemos que nos organizar quase como um exército, entre aspas, para que esse dicionário viesse à luz. Vocês todos podem imaginar o que é mobilizar, ou coordenar, ou articular 180 intelectuais no Brasil. Não é uma coisa que posso dizer, bom, é simples. Não é simples, porque os intelectuais são caprichosos, são complicados, eles não têm agenda, não são disciplinados, escrevem mais do que devem, ou seja, não obedecem às regras editoriais. Então, tudo isso foi uma operação que se arrastou por 2 anos, aproximadamente, até que o dicionário ganhasse a feição final e pudesse virar esse produto que agora está sendo relançado. Então, essa história, isso que eu estou dizendo aqui é parte de uma história, mas é uma parte importante da história. Sem a obstinação do professor Geraldo, sem o abrigo da Fundap, esse dicionário não passaria de uma obra de ficção, um delírio. Como ele mesmo poderá dizer, durante anos, tentou viabilizar isso. Não é uma coisa simples, por conta das características do projeto, que são, muito sinteticamente, as seguintes. Primeiro, esse é um dicionário que se propôs, desde o início, desde as primeiras formulações do próprio Geraldo, solitariamente ou dentro do NEP,
onde ele deve ter discutido várias vezes essa ideia, ele se propôs, desde logo, a ser uma obra multidisciplinar. Ou seja, que não se limitasse estritamente à dimensão técnica das políticas públicas, mas procurasse ver as políticas públicas como uma peça de um processo mais amplo que envolve a sociedade, que envolve a política, que envolve a economia, que envolve a cultura, que envolve a história, que envolve o mundo, que não é uma coisa restrita ao território das nações. A segunda coisa é que o dicionário se propôs a fazer uma reflexão sistemática sobre as políticas públicas com a cara brasileira, com o modo como os brasileiros pensam e fazem política pública, com o seu estoque de conceitos, com as suas idiosincrasias, com as suas falhas e com as suas virtudes. Né? Em terceiro lugar, o dicionário se propôs a ser uma obra que dialogasse com o país todo, não uma obra paulista. Né? E, para isso, nós imaginamos organizar uma rede de pesquisadores, né, que estivessem distribuídos por vários estados do país e que fossem profissionais de das várias instituições que pensam, formulam e executam políticas públicas. Ou seja, instituições universitárias, instituições técnicas, instituições governamentais. Né? Acho que, desse ponto de vista, o dicionário foi muito bem sucedido. Nós conseguimos aglutinar 180 pesquisadores, uma parte dos quais da própria Fundap, mas a grande maioria não, justamente para para compor essa rede de colaboradores que pudessem trazer a marca das suas instituições, a marca das suas regiões para essa reflexão a respeito das políticas públicas. Acho que o dicionário tem uma outra dimensão também, que é a dimensão da sua busca de ser contemporâneo, ou seja, de pensar políticas públicas nos dias atuais, no mundo de hoje, mundo que o Vanderlei acabou de dizer aqui, organizado ou tocado por essa atual fase da globalização capitalista, que não é apenas um processo de reorganização do mundo, mas é um processo de reorganização da vida das pessoas. Né? Hoje nós vivemos num mundo, todos nós sabemos disso, e trabalhamos em torno disso de diferentes maneiras, que está assistindo a uma macro-transformação, a uma macro-transição entre um modo de vida mais instituído, mais organizado, mais estabelecido, mais enraizado, para um modo de vida mais solto, né? Menos preso a instituições, menos submetido a comandos centralizados de cima para baixo, mais participativo, mais impregnado de direitos. Né? E um mundo no qual, por conta disso tudo, as instituições estão sofrendo um processo de quase que como se elas estivessem ficando desarvoradas. Todas elas, dos partidos políticos, campeões desse desarvoramento institucional, à família, né, que está na outra ponta do processo, que também estão sofrendo essa fase, esse processo de transição entre dois padrões de vida que, evidentemente, têm muitos pontos de ligação, mas que se diferenciam demais entre si e que fazem com que o exercício da formulação, execução de políticas públicas se torne mais complicado, mais difícil. Né? Algo que, no passado, podia ser atribuído, digamos assim, ao arbítrio do gestor, ao arbítrio do governante soberano, hoje não pode mais ser assim, né? Porque o governante não tem mais essa soberania. Né? Eles não sabem mais a quem se reportar direito quando tratam de fazer políticas públicas, justamente porque a sociedade escapa dos governantes, foge dos governantes, não quer saber de governantes.
nós vamos ter que viver aí daqui para frente uma etapa, talvez, em que o governo da sociedade terá que reconquistar a lealdade da sociedade. Coisa que hoje, no mundo, não é só no Brasil, se perdeu, né? Claro, eu estou dramatizando um pouco, é uma fala muito rápida, né? Teria que, para ser coerente e me aprofundar nisso, eu teria que me estender mais no assunto, mas me parece que essa é uma situação que pode ser tomada como desafiadora para o campo das políticas públicas. Eu estou dizendo isso para dizer que o dicionário procurou olhar o mundo das políticas públicas desse ponto de vista, tanto na formulação do projeto como na execução do projeto. Vocês encontrarão no dicionário, por exemplo, vários verbetes que têm a ver justamente com isso, com isso que nós poderíamos superficialmente chamar de crise da vida moderna, né? Mas que, na verdade, eu preferia chamar de transformação da vida moderna, né? Nós estamos vivendo de outra maneira, estamos pensando a sociedade, o Estado, a vida, os direitos de uma outra maneira, e, com isso, temos que pensar políticas públicas de uma outra maneira, tanto em termos do seu léxico, dos seus conceitos, das palavras com que elas são pensadas, como do ponto de vista da sua formulação e da sua implementação efetiva, né? Eu acho que o dicionário dá um passo à frente quando se propõe a fazer esse movimento, né? Eu acho que ele torna mais rico o debate sobre políticas públicas, que é um debate, isso também foi muito bem discutido e muito bem afirmado no projeto do dicionário, que é um debate que saiu do terreno da especialização, que foi para as ruas. Hoje as pessoas discutem políticas públicas nas manifestações, ainda que não saibam que estão fazendo essa discussão, ainda que apenas façam isso agitando alguns cartazes. Mais saúde, mais educação, menos isso, mais aquilo. Tudo isso é política pública. A mídia fala em políticas públicas. As pessoas na mesa de almoço da família discutem política pública. E, ao mesmo tempo, está todo mundo muito mal preparado para discutir isso de maneira profunda, aprofundada, né? O dicionário vem para preencher essa lacuna. Tanto que uma das suas características, e ao dizer isso eu vou encerrar, é de procurar ser, simultaneamente, uma obra técnica, uma obra de caráter acadêmico, poderia-se dizer assim, de caráter político, e, sobretudo, ser também uma obra de caráter cívico, que sirva para as pessoas que não são especialistas se apropriarem de um arcabouço teórico, de um conjunto de reflexões, de um conjunto de conceitos, de palavras, de um léxico, com o qual elas poderão melhorar o seu entendimento e a sua postulação, a sua luta por políticas públicas de melhor qualidade. Eu acho que era isso que o dicionário pretendia fazer, e eu tentei lembrar isso aqui nessa minha intervenção. Muito obrigado, hein? Alguns autores, o grupo da Fundap, a direção da Fundap, os representantes da Secretaria do Transporte, e fazer um agradecimento, não é? Porque todo esse processo que o Marco acaba de descrever foi um processo muito compartilhado aqui dentro da Fundap, né? Quando ele diz que foi um exército, mas foi um exército policêntrico, né? Quer dizer, eu não tive todo esse protagonismo que o Marco falou. Por quê? Porque o dicionário resultou de uma divisão de trabalho que eu considero muito bem sucedida, e onde os vários grupos da Fundap, né, foram de importância crucial, né? Seja na própria execução da ideia do dicionário, nas outras fases da revisão, da própria editoração eletrônica. Então, foi uma experiência muito bem sucedida, e eu tive, meramente por acaso, a felicidade de ter trazido a ideia, que foi também uma ideia que nós já tínhamos amadurecido um pouco no NEP,
mas que, naquele momento, surgiu como uma oportunidade, porque o curso aqui de especialista em políticas públicas, eu acho que quase todos aqui sabem, era um curso que que juntava profissionais de muitas especializações. Nós tínhamos advogados, nós tínhamos arquitetos, nós tínhamos economistas, sociólogos, politólogos, alguns com doutorados, outros acabados de sair da graduação. Ou seja, nós tínhamos um universo muito diversificado. E a primeira ideia que veio foi a seguinte: bom, temos que criar um universo de comunicação comum entre essa gente. Que a gente possa falar a mesma linguagem para todos. Inicialmente pensamos num glossário. Por que um glossário? Por que não a ideia do dicionário? Nós já tínhamos visto, o Marco e eu, algumas experiências, por exemplo, o dicionário de políticas públicas da CIENSPO, que agora está numa segunda edição, que foi ampliada e tal. Mas que na primeira edição reunia 80 verbetes. Agora deve estar com 130 na última edição. Aquilo nos serviu muito de inspiração, porque eram verbetes bem desenvolvidos e nós começamos a imaginar uma coisa daquele tipo. O outro dicionário que nos impactou muito, até onde nós tiramos essa ideia mesmo, que o dicionário tivesse essa finalidade cívica, foi o dicionário de História Medieval, do Legoff, que também é um outro dicionário muito bem acabado, muito bem feito, nos seus detalhes, na sua profundidade. Então, essas foram mais ou menos as nossas inspirações. E, é claro, aquele sentimento que era comum, acho que a professora Sônia Draibe, que é uma das pioneiras nos estudos de políticas públicas no Brasil, sente um pouco isso, Quer dizer, a ideia de nós termos um universo de comunicação, muitas vezes fraturado em termos de conceitos, de metodologias e tal. Então, nós tentamos reunir no dicionário, incorporar no dicionário uma função latente, que era a função de representar um pouco o modo de pensar políticas públicas no Brasil. Isso também não é uma ideia nossa. Se nós formos voltar a um passado mais recente, em 2002 houve um número, acho que é o número 52, a Revista Francesa de Ciência Política, que é dedicado especialmente aos estilos nacionais de fazer políticas públicas. Então, fazem lá uma análise de como é o modo alemão de fazer políticas públicas, o modo norte-americano, o modo francês e o modo inglês. São 4 grandes experiências. Um ano depois, uma pesquisadora portuguesa chamada a professora Cristina Montalvão Sarmento faz uma síntese disso que ela chamando um artigo que saiu pela Universidade Nova de Lisboa de políticas públicas e culturas nacionais. Isso foi configurando que, bom, se lá, na França, nos Estados Unidos, existem modos próprios de se pensar políticas públicas, será que nós temos o nosso? Como sabê-lo? Sabendo reunindo o que as pessoas estão falando, escrevendo e pensando sobre isso. Uma vez, quando eu era um jovem pesquisador, publiquei um livro sobre indústria farmacêutica, e aí foi um grupo da Unicamp à casa do professor Florestan Fernandes, e eu levei o livro para ele. Aí perguntei, professor, isso é sociologia? Ele falou, Geraldo, não sei, porque eu estava trabalhando com indústria farmacêutica, com consumo de remédios. Aí ele falou, Geraldo, não se preocupe, sociologia é o que os sociólogos fazem. Então, acho que, de certa forma, é um pouco isso. Política pública no Brasil é o que os cientistas, nessa multidisciplinaridade que o Marco falou, fazem. E nós tentamos captar isso no dicionário. E só para coroar a ideia, agora, no início do ano, saiu um livro também da CIENSPO, que é uma homenagem ao pioneiro dos estudos de políticas públicas na França, que é o Pierre Miller, que se chama Existe um French touch, um jeitinho francês de se fazer políticas públicas.
E eles concordam que sim, porque eles trouxeram a ideia das abordagens cognitivas para as políticas públicas e tudo mais. Onde se enquadraria, então, o nosso dicionário? Né? Porque nós, já na introdução, alguns que já leram, outros poderão ler, vão ver que nós trabalhamos para localizar o que são as políticas públicas, com pelo menos 3 esferas do exercício de poder. Né? Uma que é da organização geral do exercício da política numa sociedade, que na literatura aparece como polity. Um segundo nível, que é o nível típico da competição política, que é o politics, e um terceiro nível, que é da ação do Estado, que é os policies, né? As políticas públicas. A impressão que eu tenho é que o nosso estilo de fazer políticas públicas reflete, de certa maneira, esses 3 níveis. Por exemplo, o nosso estilo de pensar e de fazer políticas públicas reflete claramente o nosso modo histórico de constitucionalização, a partir da redemocratização em 88. Quer dizer, pode-se pensar hoje políticas públicas sem se pensar no federalismo brasileiro, que vai até ao município? Pode-se pensar as políticas públicas sem considerar a organização partidária, né? E sem um conjunto de normas constitucionais, algumas infraconstitucionais, que serve como quadro normativo para a ação dos atores. Se não quisermos usar a metáfora teatral, vamos falar dos agentes, que eu acho que foi mais nesse sentido que o Vanderlei e o Marco se referiram. Né? Quer dizer, e nós vamos ver no dicionário que, consideradas essa matriz, que é a nossa forma histórica, de modo histórico de constitucionalização, nós vamos ver que nós, brasileiros, pensamos política pública como algo entre o politics e o policies. Né? Quer dizer, os verbetes que estão no nosso dicionário circulam basicamente entre esses dois campos, que eu diria que são campos típicos do exercício do poder político. Né? O conceito de políticas públicas que está subjacente ao dicionário, o Vanderlei até já se referiu a isso, e o Marco também, é tratar a política pública como uma forma histórica de exercício do poder político. Por quê? O que é uma forma histórica? É um modo, uma probabilidade de se fazer ação política no sentido do poder que se institucionaliza em determinadas sociedades. A ideia de políticas públicas é institucionalizada hoje no Brasil. Ela é arraigada no Brasil. É claro que esta forma política pública convive, no nosso caso, problematicamente até, com outras formas pretéritas. Por exemplo, mandonismos locais, coronelismos. Né? Ou seja, essa faz parte da complexidade da nossa realidade. Então, esse conceito de forma, ele supera um pouco, a partir do conceito de forma, a gente tentou superar um pouco aquela ideia que é real, mas é simplória, de que a política pública é uma intervenção do Estado numa situação considerada socialmente problemática. É isso? Sim, é isso, mas é muito mais do que isso. Porque é uma intervenção do Estado que resulta de uma relação muito complexa entre Estado e uma sociedade que, como demonstra o Marco, é cada vez mais complexa. Né? Uma sociedade extremamente fragmentada. Se a gente pensar no final do século XIX, quais eram as grandes clivagens, as grandes clivagens que nós tínhamos na sociedade? Era capital versus trabalho, essa era a grande clivagem. Né? Aí o mundo muda. Quer dizer, chega nos anos 60, 68, quer dizer, começa a surgir um outro ator, um outro agente no cenário da política mundial que se chama o jovem, né?
que ganha autonomia, é capaz de postular seus interesses, no sentido neutro da palavra, seus interesses autonomamente. Nos anos 70, um novo agente formidável, que é a mulher. Ou seja, nós entramos num processo, no final do século XX, em que as sociedades começaram a se fragmentar e houve uma constituição seguida e quase avassaladora de novos agentes, pensando do ponto de vista das políticas públicas, que são capazes de formular e autonomizar seus interesses diante do Estado. A própria ideia do Estado democrático muda. Qual que era a ideia antiga? O Estado democrático é aquele onde as pessoas são representantes ou são representados. Agora, além disso, o Estado democrático é visto como aquele que tem capacidade de resposta para a demanda do conjunto, desse conjunto, essa enormidade de agentes da sociedade. Como bem disse o Vanderlei, a sociedade tem pressa. Por quê? Porque é uma multiplicidade de demandas que são colocadas cada vez mais diante do Estado, que passa a ter problemas na sua constituição na constituição da sua agenda, da agenda midiática, até a agenda governamental, a escolha dos programas, dos processos, tudo dentro desse quadro extremamente complexo. Além do mais, quer dizer, o Estado, que, como bem diz o Marco, não é mais soberano, na sua ação ele é obrigado a absorver os interesses do conjunto dos agentes naquele campo estrito de política pública. Ele tem que representar, de um lado, os ambientalistas, dos outros, os ruralistas. De um lado, aqueles que lutam por um sistema único de saúde autônomo, do outro lado, o conjunto dos interesses privados, da indústria farmacêutica, dos planos de saúde, por aí. Então, entender a política pública como essa relação complexa entre o Estado e a sociedade é também partir um pouco do princípio que não existe política pública inocente, no sentido de que, como existe uma visão social que circula pela imprensa, pelas pessoas, que a política pública é aquilo que vai resolver a vida dos pobres. Não, pode ser, mas não é bem assim. A situação é muito mais complexa que isso. E eu acho que, de certa forma, o dicionário ele tem esse lado positivo de ele quebrar uma série de tabus ou de ideias do senso comum que cercam esse cotidiano do entendimento do que sejam as políticas públicas. Se, de um lado, como disse o Marco, ele tem um forte teor científico, junto também, porque não foram só cientistas sociais que escreveram o dicionário. Não, são pessoas que estão dentro dos órgãos de governo, são técnicos de boa qualidade que acabaram escrevendo. Então, ele acaba desvendando um pouco, superando um pouco as ideias do senso comum sobre o que sejam as políticas públicas. E eu acho que nisso é que repousa o caráter cívico, né? Quer dizer, tentar aprofundar um pouco mais essas ideias que estão expostas ali na introdução, como quase uma carta de propósitos nossas que ali está. Bom, eu vou encerrar porque nós temos uma palestra em seguida sobre a institucionalização dos estudos de políticas públicas no Brasil, e que a professora Sônia, que é uma das pioneiras nisso, vai nos falar. Mas antes eu gostaria de contar uma pequena historinha que mostra como as políticas públicas invadiram o nosso cotidiano, né? O Marco estava dizendo, bom, hoje você abre o jornal de manhã, tomando café com a sua família, ou liga a televisão, estão falando em políticas públicas. Existem políticas públicas até para índio que não foi contatado ainda. Né?
tem diretrizes de políticas. Mas aconteceu o seguinte, em 1981, nós tínhamos ali um grupo de estudos, que estava o professor Vilmar Faria, que é um dos homenageados pelo dicionário, outro que já faleceu, que era o professor Paulo Renato Souza, a professora Maria Hermínia, eu, um jovem estudante que chamava Pedro Luiz Barros Silva, e mais alguns professores da Faculdade de Medicina, do Departamento de Antropologia. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras para estudar uma coisa que chamava políticas públicas. E aí resolvemos formalizar isso e levamos para a reitoria, o reitor era o Dr. Plínio Alves de Moraes, um projeto de criação do núcleo. Ele perguntou assim, políticas o quê? Mas, políticas públicas, não, deixa aí. Bom, e deixou ali. Só foi retomado esse projeto com o próximo reitor, que foi o professor Pinotti, José Aristodemo Pinotti, que também falou, deixa aí que eu vou ler no fim de semana, e quando chegou na segunda-feira, ele tinha criado 3 ou 4 núcleos, além de políticas públicas, de população e tal. Então, nós tivemos ali uma base institucional, com recursos da Fundação Ford, e esse grupo inicial foi liderado brilhantemente pelo professor Vilmar Faria e pela professora Sônia Draibe, que não só pela amizade, mas também por esse seu pioneirismo, é que ela está aqui convidada para nos falar um pouco sobre a institucionalização dos estudos de políticas públicas no Brasil. Eu só queria fazer uma correção, eu sou professor aposentado do Instituto de Economia e pesquisador também aposentado do NEP. Dos 3 títulos que me deram, o único que eu continuo exercendo é o de curador, representando o Instituto de Economia, que me honrou com essa escolha, eu sou curador da Fundap, né? E acho que, como já dizia o Vanderlei, ser curador da Fundap é ser curador da Fundap, não de outros órgãos do Estado. Então, nós estamos pensando na Fundap. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado aos professores Gera e Marco Aurélio. Encerrando esse bloco de abertura, nós gostaríamos de dar uma palavrinha para o professor Vanderlei e agradecer a presença do Jorge Henrique Monteiro Martins, assessor de gabinete, representando o deputado delegado Olim. Professor Vanderlei. Serei rapidíssimo. Só quero reforçar as palavras do Gera Giovanni e fazer aqui a minha homenagem à Unicamp e à USP, que nos anos 80, no início dos anos 80, criaram esse formato híbrido, fantástico, flexível e extremamente produtivo, que é dos núcleos de estudos, né? Que arrancava a gente dos departamentos, né, e punha a gente para discutir temas transversais. Então, é uma coisa revolucionária. Eu não sei como é que andam esses núcleos. Os da USP são meio assim, tem lá algum que sobreviveu graças à tenacidade, dedicação de colegas nossos, como o Núcleo de Estudos da Violência, criado pelo Paulo Sérgio Pinheiro, que hoje o Sérgio Adorno e o grupo toca. E na Unicamp, eu não sei se o NEP ainda está em atividade, eu suponho que sim, mas eu quero aproveitar a tua menção para fazer essa homenagem àqueles pioneiros que criaram esses núcleos de estudos interdisciplinares e, sobretudo, ao NEP, que, de fato, foi um farol no país, né, nesse tipo de trabalho acadêmico que faz esse link entre universidade, sociedade e Estado, no novo Brasil, né? Então, fazer essa homenagem. E, por último, quero homenagear os meus 2 amigos e os 2 organizadores. Eu ia falar, me esqueci, mas não posso me esquecer. Houve uma feliz coincidência nesse final de semana. Ontem, a Ilustríssima mostra, o caderno Ilustríssima da Folha mostra um lançamento que vai ser feito em setembro da grande enciclopédia do conhecimento universal
Não é? Monumental enciclopédia, com todo o conhecimento até aquela época, até o último quartel do século XVIII, na ascensão do iluminismo. Aliás, a enciclopédia é um libelo iluminista, não é? Coordenada pelo Diderot e o D'Alembert, né? E a Unesp, também a mesma Unesp que está lançando o nosso dicionário de políticas públicas, está lançando no Brasil uma edição condensada, traduzida e condensada, com próximo de 300 verbetes também, dessa monumental obra, que é uma obra histórica. Então, eu quero aqui, usando essa imagem, para fazer a minha própria homenagem, em nome da Fundap, ao nosso Diderot e ao nosso D'Alembert.